Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, Namastê, pessoal da TV São Tomé das Letras, a Karen, o Joel, pessoal que me assiste na YouTube, é um prazer estar aqui com vocês. E, como sempre, a gente está sempre tentando buscar alguma coisa interessante, alguma coisa diferente no ramo da ufologia, né? Algumas pessoas falam que a ufologia é repetitiva, mas eu não acho. A ufologia não cansa de me surpreender. Evidentemente, tudo tem um padrão, né? A culinária, a ciência, a ornitologia, a astronomia, tudo tem um padrão. Mas na ufologia não cansa de acontecer coisas diferentes. E, por exemplo, há algum tempo atrás, né, eu coloquei um vídeo sobre homossexualidade de reptiliano, né? Comportamento homossexual em reptiliano, né? Que causou um choque grande, as pessoas comentaram bastante, porque até então se imaginava que o Grey, né, que fazia sexo com humanos só para fim procriativo, e que o mesmo seria para todos os extraterrestres. Então, nos livros mais clássicos assim de ufologia, você vê muito isso daí. O único objetivo do extraterrestre com o ser humano, a aproximação sexual dele, né, seria sempre reprodutiva. Foi o caso do Nelson Tasca com aquela ET Kabbalah, foi o caso do Vilas Boas com aquela ET loira de olho puxado, né? Então a gente pensa assim que realmente o interesse dele se restringiria à reprodução e não uma coisa dele relacionada a prazer, né? Mas os reptilianos parecem sentir prazer ou parecem ter uma certa, ou talvez uma carga de energia recebida pela relação sexual com o ser humano, e essa coisa parece interessar eles de uma forma não reprodutiva. Aliás, interessa eles de uma forma não reprodutiva. Poucos dias depois que eu falei do caso do sexo com o reptiliano que o rapaz lá me disse, né? Começou a surgir outro. E aí eu vi que era uma coisa comum, que as pessoas estavam na moita, estavam com vergonha de contar, né? Então começou a surgir um outro. Notoriamente um me contou bastante detalhe, e eu vou contar aqui agora para vocês. Claro que eu não vou dizer o nome dele, porque ele mora numa cidade pequena. Vou chamar ele de Alisson. É o Alisson, tá? Então o Alisson, ele teve sexo com um reptiliano, né? De uma forma bastante... E o que eu vou fazer, para ficar mais interessante, para não parecer que eu estou interpretando, ou que eu estou... Às vezes a gente distorce, né? O outro rapaz falou assim, do primeiro relato, falou assim, poxa, você omitiu isso, você aumentou aquilo, você diminuiu aquilo. Porque quem conta aumenta um ponto, você sempre distorce um pouco o que a pessoa escreveu. Então eu vou tentar ler e comentar com vocês o que foi dito nesse diálogo entre eu e o Alisson. O Alisson que não é Alisson, tá? Se alguém se chama Alisson, não é esse Alisson, tá bom? Vamos lá. Eu também... ele fala assim, boa noite, querido Chico. Viu sobre o seu programa sobre experiência homossexual envolvendo reptilianos, né? Também já passei por experiências desse mesmo contexto e estou de acordo com as suas observações acerca do tema. Aquele abraço. Aí eu, opa, idêntica? Aí ele falou assim, parecida. Em grupo também, em uma base subterrânea, local usado para práticas sexuais. Quer dizer, ele colocou para mim que os reptilianos tinham, né, um bordel subterrâneo, um lugar que eram salas. Depois ele vai contar que são salas mesmo para fazer sexo. E várias formas de sexo. Um clube de swing, um surubódromo, um negócio assim de louco. Pode me contar em detalhes? Preservarei sua identidade, né? Prometi pro rapaz. Posso sim, vou tentar risos, né? RS. Assim, sim. A gente tem que entender que, por exemplo, que não eu estou aqui, né? As pessoas, assim... Uma coisa que as pessoas têm que entender que é muito importante. Eu já acredito em ET, eu já acredito nas minhas experiências, já acredito nas experiências dos outros. Então eu nunca vou ridicularizar a experiência de uma outra pessoa, né? Então, por exemplo, ela não tem que se provar para mim verdadeira. Para mim ela está falando a verdade até que eu ache
que alguma coisa que ela falou é muito absurda, que eu acho que ela está mentindo. Mas, caso contrário, eu tenho sempre meu voto de credibilidade, não de incredulidade, que é como geralmente os ufólogos fazem. Numa linha mais científica, você é mentiroso até dizer o contrário, né? É como no Brasil e na Europa. Na Europa, você é inocente até que se prove o contrário. Aqui no Brasil, você é culpado até que se prove o contrário, né? Quer dizer, tudo que você faz, assim, você tem que mostrar um monte de documento, tem que provar um monte de coisa, tem que mostrar um monte de atestado, né? Não, eu tô aqui para te ouvir. Se você me falar uma coisa que eu considero crível, eu vou, entendeu? Acreditar em você, até que algo me prove o contrário. E esse rapaz fala uma coisa muito coerente, está muito bom o relato dele. Foi até o local em uma nave por vontade própria, isso foi em corpo astral, ele teve uma projeção astral. Eles vieram até mim e fui com eles. Já sabia para onde iria e o que iria fazer. Quer dizer, ele já tinha ido antes ter essas tais experiências sexuais. A nave entrou num buraco dentro da Terra, neste planeta mesmo, e nós descemos um elevador. Né? Isso é uma coisa muito importante. Os extraterrestres, a maior parte dos extraterrestres que a gente vê por aí, as pessoas que vêm ET, em geral estão embasados nas montanhas e nas áreas desérticas, ou às vezes nos mares, ou no Ártico. Né? Por quê? Porque onde o ser humano não vai... Porque o único obstáculo para eles é o ser humano. A única coisa que pode encher o saco deles é o ser humano. Porque realmente clima, para quem cruza o espaço, não tem clima hostil para quem pode cruzar um espaço sem gravidade, sem atmosfera, cheio de meteoros, cheio de coisa. Então para eles, clima ruim, não tem tempo, para eles não tem tempo ruim. Né? Inclusive, os extraterrestres sempre falam que eles constroem de subsolo, porque o construir no subsolo garante uma segurança, no caso de um impacto de um meteoro ou de uma explosão de uma supernova. Que a gente que constrói civilização de superfície, que planeta primitivo constrói civilização de superfície, totalmente de superfície, isso é muito arriscado, porque você pode realmente ser impactado por um meteoro, por uma queda por uma explosão de uma supernova. Né? Várias coisas podem destruir a vida de superfície, mas se você estiver abaixo do solo, você tem maiores chances. Uma guerra nuclear. Né? Bom, a nave entrou no buraco. Tudo era de metal. Tinham escadas, portas de vidro e telas. Era um lugar grande. Quer dizer, um lugar de metal. Ele descreve como sendo um lugar de alumínio. Tá. Eu conhecia eles, os reptilianos, e alguns humanos que estavam por lá. Quer dizer, alguns já eram recorrentes, eles já eram como que fregueses desse bordel reptiliano. Porém, eu os via também como homens e mulheres muito bonitos. Quer dizer, eles escolhiam assim a nata, escolhiam pessoas de beleza física. Mas sabia o que eles eram e como eram. Quer dizer, os reptilianos, né, eles promoviam essas orgias, mas tomando uma forma humana atraente. Né? Exatamente como faziam os íncubos súcubos medievais, né? Quer dizer, talvez eles não precisem, talvez eles possam provocar o prazer sexual como a Pamela Stonebrook via o ET, o reptiliano como era. Mas de uma forma geral eu escuto mais histórias assim de que, por exemplo, de que eles vêm num disfarce humano e que às vezes cai a máscara um pouco, borra, assim você vê que não é, que é uma projeção. O Jim Sparks fala dos reptilianos assim, que eles vinham com uma imagem projetada muito agradável, sempre muito selecionada, dentro dos padrões de beleza humanos, mas que quando você olhava depois, você via que não era bem aquilo. Né? Bom, me lembro bem do local e como fui muito bem recepcionado. Né? Haviam muitas tecnologias lá. Eles tinham um bastão de metal com uma ponta azul, né? O famoso bastão, né? Bastão que o ET usa, né? Eles usavam aquilo para várias coisas, enfim. Tive relação com 3 deles e outros ficavam ao redor olhando. Então existia uma orgia homossexual, reptiliana com humano, sendo que existia o voyeurismo em volta. Existia uma sala para isso numa porta de vidro grande, quer dizer, tinha
você tinha a possibilidade de ir lá e assistir aquela cena erótica. Nesse lugar, ali ao lado de outras salas, você via outras salas onde você via outras situações eróticas. Então aquilo para criar uma estimulação conjunta, mútua, né? Porque você via muito sexo acontecendo de muitas pessoas fazendo muito sexo, muitas cenas eróticas em vários onde um via o do outro. Eles faziam todo tipo de coisa. Acho que era relacionado à genética. Algumas salas pareciam laboratórios modernos, quer dizer, também tinha a produção dos híbridos ali misturado. Porque afinal de contas também existe essa coisa de você poder excitar um homossexual numa relação homossexual para colher o esperma para fazer um híbrido. Eu conheço um rapaz que ele era completamente homossexual e os Greys faziam ele ter sonhos eróticos homossexuais para ejacular e colher o esperma, porque o esperma é o mesmo. Não existe esperma gay, né? Esperma é esperma. Óvulo é óvulo. O óvulo de uma lésbica vale tanto quanto o óvulo de uma mulher heterossexual. Preferência sexual não tem nada a ver com fertilidade, né? Aí eu perguntei assim, sim, mas o sexo que você fez era homossexual e não procriativo, você ejaculou? Ele falou assim, sim, estava acompanhado todo momento, foi um sexo homossexual e eu ejaculei. Com os 3 que estavam lá juntos e juntamente com os demais que observavam, que às vezes formam uma grande roda de orgia, né? Talvez se eles quisessem, eu falei assim, aí eu batendo papo com ele, né, no chat aqui. Talvez eles quisessem seu sêmen. Você é bonito, ele é um rapaz muito bonito. E deve interessar o programa procriativo. Eu falo assim, pode ser. Eles me falaram o que queriam. Me sinto muito bem nesse local. Né? Muito bem-vindo. Eu falo assim, sem dúvida que é. Uma coisa que os reptilianos, os Greys, todos esses ETs têm, é assim, se você coopera, você ganha eles, entendeu? Eles não vão te fazer mal se você coopera, entendeu? É muito uma coisa assim, eles gostam, existe a cooperação e a não cooperação. É o princípio reptiliano que me ensinaram, obediência e recompensa. Quer dizer, você cooperou, ele te pediu para participar daquilo, você participou, eles não vão te chatear, não vão te maltratar, não vão te machucar, não vão te fazer nada, entendeu? Agora, se, caso contrário, pessoas que fazem... como eu já vi, por exemplo, eu sei de histórias assim, por exemplo, a pessoa fala assim, não quero, ou fala assim, eu sou casado, eu sou fiel à minha mulher, eu não quero fazer tal, não sei o quê. Aí eles podem querer dar um susto para forçar uma situação, né? Vamos voltar aqui. Então você diria que ele fala assim, eu já conhecia todos eles. Eu falei assim, inclusive alguns humanos que estavam por lá. Havia alguns humanos que ele conhecia por aquele lugar, que não eram conhecidos dele no mundo lá fora. Que talvez se ele encontrar na rua, ele falar, putz, eu conheço essa pessoa. Aí eu falei assim, mas eles eram reptilianos disfarçados? Falei assim, sim, alguns eram. Quer dizer, os dirigentes dessa coisa, os, vamos dizer, organizadores eram os reptilianos. Eram reptilianos sim, eu sempre soube. Mas eles sempre se mostravam para mim como humano. Foi claro. Mas em determinado momento, eu podia ver como eles eram. Eu falei assim, e o que você sentia, né? Aí ele falou assim, felicidade, são amigos. E muito prazer também. Sei que fui lá porque quis. Quer dizer, ele é um rapaz desencanado, né? Entendeu? Com a sexualidade dele, então ele não vê problema em... Ele considera aqueles amigos sexuais, amigos coloridos, amigos com um adicional, entendeu? Fala assim, além de serem muito legais comigo, rola um sexo maravilhoso toda vez que eu vou lá. Então, qual é o problema? Né? Eu falei assim, talvez você também seja reptiliano, porque uma coisa que eu percebi nesse rapaz, por exemplo, é que ele não tinha o mimimi natural do ser humano. O ser humano é cheio de mimimi. Ai, a moral. Ai, Jesus. Ai, me ensinaram outra coisa. Não. E ele era tão desencanado que eu falei assim, olha, pela sua naturalidade de encarar esse fato, talvez você também seja reptiliano, porque não é possível. Porque o reptiliano, eu que sou reptiliano, entendeu? A gente é muito frio, entendeu? A gente vê as coisas como elas são.
sem tanto o colorido da moral. A moral torna o simples complicado, entendeu? Tipo assim, ele falava assim, não, eu gosto da experiência, eles são legais comigo, eu gosto da transa e acabou, e eu vou. Então, né? Aí ele falou assim, olha, eu não sei, mas me sinto entre amigos. De fato, eu não me sinto como se fosse daqui, me sinto muito deslocado. Bom, aí tem uma coisa. A gente, quando tem contato com ET, sendo de reencarnação, descendência extraterrestre ou não, isso vai deslocando você da sociedade humana, né? Porque isso vai colocando você numa situação em que você vai achando as coisas humanas muito bobas, muito tontas e muito banais. Mesmo que você não seja um extraterrestre, você mesmo. Mas pelo contato... É como, por exemplo, quando você vai morar na Europa. Eu morei na Europa. Quando você mora na Europa, tudo que é brasileiro parece uma porcaria. Porque você viu você desenvolve um outro parâmetro. Assim, mas a televisão lá é melhor. Mas o serviço social lá é melhor. Mas as pessoas lá são mais legais. Mas eu não sei o quê. Entendeu? Por quê? Porque você começa a comparar com uma outra civilização mais avançada, né? Então, por exemplo, esse sentir-se deslocado, quando a gente conhece ET, não significa necessariamente que você é ET. Porque você já está deslocado porque... É como um indígena, depois que ele faz contato com a civilização, né? Ele faz contato com a grande cidade, ele quer as coisas da grande cidade. Ele quer um iPad, um iPod, um carro, uma TV, uma geladeira, entendeu? Você perde a inocência quando você encontra essa outra civilização. Você perde aquela tua inocência original de humano, porque para o ser humano é normal viver como humano. E a vida humana é muito simples e, na verdade, muito, muito pobre. Entendeu? Foi uma experiência muito boa. Eu sei que vou lá às vezes. Eu acho que é quando eles precisam, sei lá. Para mim é tranquilo, é normal. Alguns têm escamas cinzas e outros são mais verdinhos. São diferentes, não sei explicar porquê, mas são legais. Eu falei assim, sim, muito. Ele consegue vislumbrar alguns momentos que eles são reptilianos e que eles são escamosos. E os reptilianos têm variação de cor. Tem cinza, preto, verde, às vezes cores bonitas, tipo arara, entendeu? Quer dizer, porque os reptilianos não são só uma linhagem reptiliana, são um conjunto de espécies reptilianas que formam as linhagens reptilianas dentro desse filo reptiliano, vamos dizer, que construiu civilização, que produziu vida inteligente. Fala assim, acho que eles usam mesmo a minha energia sexual para alguma coisa. Eles guardam essa energia, eu sei disso. Eu falo assim, sei lá, você acha para magia? Fala assim, naqueles itens tecnológicos, aquela base é incrível, é muito funda, é muito grande, é um negócio embaixo da terra inacreditável. Eu falei assim, perguntei, você sabe em que continente? Você reside, né, no Brasil. Ele falou assim, não tenho a menor ideia de que continente, não sei se é perto ou longe daqui, do Brasil. Mas lembro que é um grande buraco e que existe um elevador. É lógico que, por exemplo, se você não vê cidades, pode ser no Afeganistão, pode ser na Mongólia, pode ser na África, pode ser no Chile, na Venezuela, onde for, né? Ele viu lá um buraco, viu uma montanha. Eles não dão de jeito nenhum, nem viagem astral, ou viagem, sei lá, se foi corporal, até porque se ele ejaculou, ele deve ter ido em corpo. Ele não tem uma noção muito clara disso, né? Ele não consegue falar. Porque ele sente como um sonho, mas ao mesmo tempo ele ejaculou, sentiu o toque e tal, quer dizer, né? Então a gente não sabe, ele não saberia dizer, nunca sabe dizer se foi astral ou físico. Isso é muito normal em abdução. A pessoa não sabe se esteve lá mesmo, se ela sonhou aquilo. 70% das pessoas não sabe dizer ao certo se foi astral ou físico, né? E ele ficou lá, entendeu? Assim, nesse lugar que ele não sabe, mas sabe que é no planeta Terra. Ele sentiu que era vegetação tal, reconhecivelmente humana, terrestre, não necessariamente tropical brasileira, né? Quando eu vi seu vídeo falando sobre o assunto, quis contar, porque também acontece comigo. Pode ser que traga um elemento novo. Eu falei assim, sim, muito obrigado, é muito novo. Qualquer coisa eu te aviso. Paz e amor, querido. Falei assim, posso divulgar? Ele deu permissão.
Falando assim, mas não revele meu nome. Sem dúvida, né? Do Alisson, tá? E aí eu falei assim, você... Agora, assim, desculpa perguntar, mas você é homossexual? Ele falou assim, sim, sou homossexual passivo, né? Quer dizer, ele gosta de ser penetrado, então... ele foi penetrado pelos reptilianos, né? Curiosamente, esses reptilianos não ficavam chamando ele de mulher, que nem fizeram com o outro. Parece que o outro, porque o outro não gostava de ser tratado como garota, não sei o quê, eles provocavam. Eles que acham que queriam encher o saco. E esse não, esse que é homossexual, passivo, tal, assumido, tal, eles não falavam nada, eles sabiam que o cara simplesmente ia cooperar e fazer o que eles queriam que fizesse, né? Falou assim, foi o tipo de relação que tive com eles, né? Falou assim, penetração? Sim. Quer dizer, ele foi penetrado pelos seres reptilianos no corpo anal, no ânus, e foi muito gostoso e muito legal, e ele se sentiu muito bem. Tá? Então isso é uma segunda comparável com aquela primeira. Curiosamente, os reptilianos, pela segunda vez, tentaram penetrar, não se deixaram penetrar. Isso é uma coisa curiosa, preferem fazer o papel ativo da história. E dessa vez não chamaram o cara de garota, boneca, menina, ou Maria, ou sei lá o que, entendeu? Mantiveram a masculinidade do rapaz, mesmo ele sendo homossexual e passivo, tá? Uma interessante reflexão sobre essa coisa de que os reptilianos extraem energia do prazer sexual humano e unem o útil ao agradável. Dá para fazer híbrido, nessa base dá para colher o sêmen, pôr num copinho e fazer um híbrido, mesmo que a pessoa seja homossexual, que tanto faz, e ainda por cima se inebriar de energia sexual, quer dizer, é o melhor dos mundos, né? Você tem uma boa produção de híbrido e uma extração de energia de prazer humano. Raiva, prazer humano, as emoções humanas são inebriantes para os reptilianos, né? Legal esse relato, né? O que vocês acharam? Não é? É isso aí. Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico e Namastê.